Bom, queridos, aqui quem vos fala é vosso servo, apóstolo Carlos Vieira, e este é o programa Sala de Cura. E hoje eu quero ministrar no teu coração acerca de uma palavra muito tremenda. Mas apóstolo, o que o senhor está fazendo nesse lugar? Você já se sentiu nas profundezas dos problemas? E é sobre isso que eu quero começar a compartilhar o programa Sala de Cura no dia de hoje. Oi, apóstolo, tudo bem? Está sendo muito legal, muito bacana participar do programa Sala de Cura nesses dias. Pena que será por pouco tempo, né, apóstolo? Será que não daria para me deixar mais um tempinho aí, apóstolo? Ora, e depois me fala. Me fala, apóstolo. Eu gostaria de continuar, mas se não for da vontade de Deus, tudo bem, né, apóstolo? Mas vamos lá para a dica de hoje, apóstolo. Vivemos em tempos de tecnologia. E essa tecnologia, ela entrou dentro das casas, dentro das famílias. E muitas famílias hoje estão se distanciadas, estão longe um do outro, mesmo estando dentro da própria casa. Os jovens, por exemplo, que quando estão dentro de casa, cada um está num canto, né, apóstolo? E quando todos estão na mesa, cada um está com o seu celular. Em termos de tecnologia, apóstolo, vale lembrar que o inimigo ele está aí à espreita, né, apóstolo, dessa juventude. E deixa eu falar algo também para essa juventude, apóstolo. Balada é boa? Eu não sei porque eu nunca fui à balada, mas é o que o mundo proporciona, né, apóstolo? Santidade, juventude, santidade. Busque vidas para Cristo. Não seja um crente secreto, você que já aceitou Jesus Cristo. Fale alto, eu sou de Deus e Deus é meu. Então a dica de hoje é para essa juventude. Vamos ser diferente, vamos fazer a diferença. Tá bom, apóstolo? Um bom programa a todos e a semana que vem eu tô aí de novo, né, apóstolo? Tchau, tchau, um bom programa. Depois desse exemplo que eu dei, quem sabe você está se sentindo no buraco. Quem sabe a tua vida é como essa mesa de jogo, de ping-pong. Você uma hora está ali, outra hora está aqui, outra hora está ali e a tua vida nada acontece. Apóstolo, eu faço tudo certo. Eu tenho temor a Deus, eu sou fiel às coisas de Deus, eu sou fiel à minha liderança, mas as coisas não acontecem, apóstolo. E no programa de hoje eu vou falar de 4 gerações. Quem sabe você está numa delas e é por isso que no exemplo anterior você está se sentindo no buraco. Quem sabe você está se sentindo como nesta mesa de jogo, né? Uma hora você está lá, outra hora você está ali, outra hora você está lá, e de um lado para o outro você não tem paradeiro. Então eu quero te ajudar a você discernir a tua geração. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 30, versículo 11, ali fala: há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Então eu quero falar de 4 gerações. 4 gerações que hoje estão aí. Nós vivemos entre essas gerações. Então, no primeiro exemplo da primeira geração é essa. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Então por que muitos filhos não honram os seus pais? Por que os seus filhos eles não amam aqueles que o geraram? Mas apóstolo, eu amo os meus pais. Mas você é uma exceção. Quem sabe você não está nesse exemplo da primeira geração que não bendiz a sua mãe e amaldiçoa o seu pai. Então normalmente aquelas pessoas que têm isso impregnado dentro de si, que não abençoa a sua mãe e não bendiz o seu pai, são pessoas que têm problemas da infância. Foram pais que profetizaram coisas negativas, né? E aqueles filhos cresceram com aquilo no coração, com aquela profecia maldosa, né? Amaldiçoada sobre as suas vidas. E é por isso que eles fazem tudo, mas não acontece nada. Hoje eles estão dentro da igreja, mas as suas vidas estão estagnadas. Eles fazem tudo o que eles podem. São pessoas boas, são pessoas maravilhosas, são pessoas fiéis à obra de Deus, são pessoas obedientes à sua liderança. Mas as coisas não acontecem nas suas vidas. Então dê uma olhadinha, você que faz parte dessa geração
do primeiro exemplo, dê uma olhadinha para trás e veja se realmente você abençoa os teus pais. E a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que nós temos que honrar os nossos pais para que nós tenhamos vida longa. E para termos vida longa, nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter um trabalho para gerar o alimento de cada dia. Então essa é a primeira geração. E a primeira geração que não bendiz o seu pai e amaldiçoa a sua mãe, ou vice-versa, é uma geração rebelde. É uma geração extremamente rebelde. E o segundo exemplo da segunda geração também está lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Então é muito interessante que a palavra de Deus, ela nos ensina a sermos pessoas melhores. Então, essa é a primeira geração. E agora eu vou falar acerca da segunda geração. E a segunda geração está no versículo 12 do capítulo 30 de Provérbios. Há uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Então, como a própria palavra de Deus diz, que essa geração é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Ou seja, são pessoas que olham os outros com outros olhos, né? Com olhos de soberbas, com olhos de arrogância. E são pessoas que também não conquistam nada na vida. Então são pessoas arrogantes, soberbas. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você tem temor a Deus, você já é uma pessoa sábia. Então aprenda no programa de hoje, do Sala de Cura, que você é parte integrante do corpo de Cristo. E se você não está dentro da igreja, tente se identificar também com uma dessa geração. Quem sabe para você é tudo impuro diante dos teus olhos, né? Mas e você? Você costuma olhar os outros com olhos críticos? E você já deu uma olhadinha para dentro de si? Você faz parte dessa geração, da segunda geração? Vamos para a terceira geração. Está lá no versículo 13. No versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras sempre são levantadas. Veja bem, há uma geração cujos olhos são altivos, as suas pálpebras sempre estão levantadas. Mais um exemplo de arrogância, né? Mais um exemplo de arrogância, aquelas pessoas que dizem que são, mas não são. Aquelas pessoas que acham que são, mas não são. E essas pessoas, elas vão ser conhecidas não pelo que elas são. Essas pessoas serão conhecidas pelo que elas têm, pelo que elas vão conquistar, né? Então, será que você faz parte dessa geração, uma geração arrogante, uma geração que nem mesmo acredita que você é aquilo que você diz? E a última geração está no versículo 14. Há uma geração cujos dentes são espadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumir da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Isso aqui, esse exemplo do versículo 14, nós vemos muito dentro da igreja. Há uma geração cujos dentes são espadas. Aquelas pessoas que querem devorar os seus irmãos, aquelas pessoas que não têm o mínimo de misericórdia, aquelas pessoas que falam mal um dos outros, aquelas pessoas que muitas vezes são piores até que animais, né? Até pior que animais. Então, é uma geração cujos dentes são espadas, pessoas que falam mal um do outro, pessoas que estão dentro da igreja ou não estão dentro da igreja. Quem sabe você conhece um familiar que gosta de falar mal dos outros, que gosta de proferir palavras de maldição. E na sequência, diz assim, cujos queixais são facas para consumir da terra os aflitos. Os queixais, no qual a Bíblia fala, né? É o movimento que nós fizemos quando nós abrimos a boca, como esse movimento, por exemplo, que eu estou fazendo aqui agora. É um movimento para destruir o próximo. Então, todas essas 4 gerações têm problema.
essas 4 gerações têm problema. Certa feita, uma irmã me procurou e ela me pediu ajuda porque a sua neta estava endemoniada, estava possessa, era uma opressão muito grande sobre a vida dela. E eu questionei, né? Mas por que ela está assim? Apóstolo, eu não sei, o pastor expulsa os demônios, mas no outro dia ela está do mesmo jeito. Ela está do mesmo jeito. Mas filha, e lá atrás, lá no passado, como é que foi o crescimento, a infância dessa menina? Uma vez, apóstolo, uma vez eu liberei uma palavra de maldição sobre a vida dela, porque ela aprontava muito para a mãe dela. E certa feita eu disse para a mãe dela, para minha filha, filha, essa menina vai te dar muito trabalho e não sou eu que vou te mostrar, vai ser o diabo. Ou seja, foi liberado sobre a vida dela uma maldição, sobre a vida daquela jovem na infância, foi liberada uma palavra de maldição e ela cresceu com aquela maldição sobre a vida dela e só podia dar nisso. Porque veja bem, o pastor, um líder, ele tem autoridade para expulsar um demônio e o demônio vai embora. Mas e depois? E no outro dia? E depois? Porque o inimigo, ele precisa ter algo para se alimentar. Então, se a pessoa está ferida, se a pessoa tem mágoa, o inimigo, o mal, vai se alimentar daquela mágoa. Então, é importante nós discernirmos o que nos fizeram lá atrás e quem nós somos hoje. Será que eu carrego tudo aquilo sobre a minha vida, do que me fizeram de mal? Então, se você está passando por isso, se você faz parte de uma família que só fala palavras de maldição, cujos queixais são facas, para agredir com palavras, porque normalmente os pais, eles profetizam bem, mas tem outros pais que profetizam aquilo que não é da vontade de Deus. Um exemplo, você não vai prosperar, você não vai ser ninguém, você não vai ser uma pessoa boa, você vai ser um ladrão, você vai ser um marginal. E aquela criança, ela nasce com aquilo, ela cresce com aquilo impregnada dentro dela. Então é por isso que muitas vezes as pessoas se sentem num buraco, como eu expliquei agora há pouco, e é por isso que muitas vezes essas pessoas se sentem, né, como uma bolinha de ping-pong, estão de um lado para o outro, não tem paradeiro. Então, você mãe, você pai, que num determinado momento da tua vida você profetizou maldição sobre os teus filhos, te arrependa. Quem sabe o que ele está vivendo hoje é fruto das tuas palavras. Então, o programa de hoje, Sala de Cura, foi abençoado. Eu posso dizer que foi abençoadora o programa de hoje, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é só estar dentro da igreja, é muito mais do que isso. É você ter temor a Deus e que da tua boca não saiam palavras de maldição sobre a vida dos teus filhos, porque o que eles são hoje é fruto do que foi liberado lá atrás. E algumas semanas atrás eu ministrei que a nossa boca, o deserto é do tamanho da nossa boca. Então, se você liberou palavras de maldição sobre os teus filhos, te arrependa e peça perdão a Deus. Quem sabe o que eles são hoje é fruto daquilo que foi liberado lá atrás. Então foi um privilégio ter estado com vocês, que as bênçãos do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo estejam com todos vocês. E mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, acione o sininho e distribua esse programa para aquela pessoa que você sentiu aí no teu coração. Compartilhe com ela e a semana que vem eu estarei de volta para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Que Deus abençoe, fique na paz e tchau, tchau!